Paz do Senhor. Hoje a mensagem é sobre o jejum de Esther, em favor de Esther. Com um rei já deportando a sua rainha. Quem era esse rei? Esse rei era o rei Xerxes, ou Assuero, dos Medo-Persas. E naquela época, no ano 470 a.C., mais ou menos, né? O povo de Deus ainda estava disperso pelas províncias do reino. Eles tinham sido deportados para a Babilônia, depois da Babilônia veio o reinado Medo-Persa. Muitos já estavam voltando para Jerusalém com Esdras, mas a maioria ainda estava vivendo, aqui no caso, nas 127 províncias do reinado de Xerxes, o Assuero. Reinado muito grande, ele ia da Índia até a Etiópia, muito grande. E é aí que, numa dessas capitais, na capitais do Império, chamada Suzã, é que vivia Esther e seu primo Mardoqueu. Esther era órfã, de pai e mãe, e o primo Mardoqueu é que criou ela como filha. O primo era da tribo de Benjamim, descendente de Saul. Então a gente vê que eles estavam lá nesse reinado. O Xerxes não era muito bom, tá? Ele era um rei cruel, até mesmo com seu próprio povo. Quem leu ou assistiu o filme 300 de Esparta tem uma ideia mais ou menos de como era. Aquele Xerxes lá do filme, terrível, né? Representado por um ator até brasileiro, parecia um monstro, ele se considerava Deus. Logo no primeiro capítulo a gente vê ele dando muitas festas para o povo. Ele também estava reunindo, né, os oficiais para novas batalhas. Naquela época, se você fez história, eles estavam tentando conquistar a Grécia. Não conseguiram, né? Os 300 de Esparta, eles tentaram resistir, morreram todos, né? Morreram, parece que não conseguiram, mas os atenienses lá, Atenas, né? Conseguiu milagrosamente salvar a Grécia naquela época. E o rei, ele tinha uma rainha muito bonita, chamada Vasti, e no auge da sua bebedeira ele mandou chamar a rainha para mostrar para todo o povo a sua beleza, logo no primeiro capítulo. E a gente vê a rainha se recusando. Então ela falou não, ela provavelmente já estava cansada de ser mulher objeto, se recusou. E o que aconteceu? O rei baniu a rainha, sem nenhuma dignidade. Então a gente já vê que a situação ali já não era muito boa. Foi para a batalha, perdeu, né? A gente sabe que a Grécia não deixou eles invadir lá. Lembrou que não tinha rainha. Foi daí que ele fez um decreto, mandou que trouxessem para o palácio todas as mulheres bonitas do reino, as mulheres mais bonitas, e nisso Esther foi levada. Então a gente vê que Esther, na Bíblia fala que ela era jovem e de boa aparência. Foi levada junto com as mulheres. E a gente vê também, no segundo capítulo, acho, no segundo, que ela foi escolhida rainha. Depois de um ano de tratamento de beleza. Um ano fazendo tratamento de beleza, e ela foi escolhida rainha. O rei gostou mais dela do que todas as outras virgens e colocou a coroa na cabeça dela. Seu primo trabalhava ali perto, nas portas do palácio, porque ele não queria ficar longe dela, queria ter notícia da sua prima, a Esther. E nisso ele descobriu uma conspiração contra o rei. Dois guardas planejavam matar o rei. E o primo dela, Mardoqueu, ficou sabendo, avisou a Esther avisou o rei, foi feita uma investigação, e era verdade. Então o que eles fizeram? Enforcaram esses conspiradores. Foi escrito isso tudo no livro das crônicas.
Porque só depois de 10 anos é que as coisas começaram a ficar ruins para eles. Né? A história boa acabou aí. Por quê? Porque dentro do palácio tinha um inimigo do povo de Deus. Tinha um primeiro-ministro, ele tinha muito poder, ele chamava Ramã. E ele era inimigo do povo de Deus porque ele era descendente dos Amalequitas, do rei Agag. Para quem lê, né, costuma ler a Bíblia, lá, sabe lá em Reis, no livro de Reis, que Saul poupou Agag. Né? Foi um erro do Saul, ele não obedeceu a Deus, Deus tinha mandado acabar com os Amalequitas, que eles eram muito cruéis, eram um povo inimigo do povo de Deus. Mas Saul não obedeceu a Deus. Quem teve que matar Agag foi o Samuel, né? Samuel. E Saul poupou Agag. E agora, depois de tantos anos, volta de novo essa disputa entre um descendente de Saul, que é o primo de Esther, Mardoqueu, com um descendente de Agag, que é o primeiro-ministro. Então são inimigos. Esse primeiro-ministro ele queria honras e o Mardoqueu não honrava ele, não reconhecia nenhuma realeza nele. Ele queria que o Mardoqueu se ajoelhasse para ele, mas o Mardoqueu não se ajoelhava para ele. O povo judeu não se ajoelhava para qualquer um. Ainda mais pelos inimigos deles, né? Então o que aconteceu? Ele planejou matar todos os judeus. Para Mardoqueu, mandou fazer uma forca de 22 metros. Ele queria que todo mundo visse o Mardoqueu sendo enforcado. E os judeus mandou uma carta para todas as províncias com a assinatura do rei, porque ele conseguiu convencer o rei que os judeus não eram obedientes às leis que eles tinham. Para matar todos os judeus, mulheres, crianças, os homens, animais, matar todos e pegar os bens, levar para a coroa os bens. E eles tinham que marcar um dia para essa matança. E ele jogou os dados. A Bíblia fala que ele tirou a sorte. Pura sorte, tá? Ele tirou a sorte para achar que dia seria melhor para essa matança. Caiu lá no tal dia, né? E mandou as cartas. E já estava marcado o dia para matar todos os judeus. E o que aconteceu? O primo de Esther, Mardoqueu, não gostou, ninguém gostou, sabia que ia morrer, né? Ficou desesperado, ele rasgou as vestes. Naquela época eles rasgavam a veste, ele rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco, cobriu-se de cinza, né, que era o costume que eles tinham para se humilhar perante Deus. Começou a chorar, a se lamentar. Esther ficou sabendo, ela mandou perguntar, ele respondeu que era por causa desse decreto, porque ela não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E o Mardoqueu falou, intervém, né? Fala com o rei para ela, né? Através de mensageiros eles se comunicavam. E ela falou assim, mas já faz um mês que o rei não nos chama na sua presença. E existia uma lei aqui, que ninguém pode ir à presença do rei sem ser chamado. Né? Quem for para a presença do rei sem ser chamado, será morto. Ela não podia desobedecer, ela sabia que a Vasti já tinha perdido o trono lá, o posto dela por causa de desobediência. Ela não queria desobedecer o rei. Né? Ela hesitou, falou para ele, não posso desobedecer o rei. Daí o Mardoqueu falou assim, se você ficar calado, nós todos vamos morrer. Você também vai morrer. E ele falou, quem sabe não foi por isso, né, que você está aí, né, no posto de rainha. Quem sabe você não se tornou rainha para nos livrar. Porque eles conheciam Deus, eles sabiam que tudo é de acordo com a vontade de Deus, tudo que acontece é de acordo com a vontade de Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas. Conheciam o nosso Deus. Esther, então, resolveu tomar coragem, né? Mas antes ela pediu jejum. Ela mandou um recado para Mardoqueu fazer jejum de 3 dias e 3 noites. Com todo o povo de Suzã, todos os judeus de Suzã que estavam lá. E ela também, ela e as criadas delas também iam jejuar durante 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. E a Bíblia deixa claro que só depois de 3 dias desse jejum é que ela foi à presença do rei. Ela
compareceu ao pátio interno, teve coragem, foi lá, o rei viu, né? E o rei foi benevolente com ela, estendeu o seu cetro. E ela tocou no cetro dele de ouro. E ele perguntou: o que foi, minha rainha, né? O que você quer? Até metade do meu reino eu te darei, ele falou. Olha, ele foi benevolente com ela. Já começou bem, né? Deus já começou a agir. Ela foi bem prudente, não foi na hora que ela falou. Ela resolveu pedir um banquete. Ela pediu um banquete com o rei, né, e o primeiro-ministro, naquela noite. Daí eles foram para o banquete da Esther e o rei tornou a perguntar: o que você quer, né? Qual é a sua petição? Ela falou assim: venham novamente a um outro banquete amanhã que eu vou revelar minha petição. Tudo bem, amanhã eu e o primeiro-ministro, nós vamos novamente no banquete e você me revela a sua petição. Irmãos, sabe o que aconteceu? O rei não conseguiu dormir essa noite. Entre o primeiro banquete e o segundo banquete. Ele não conseguiu dormir. A Bíblia fala lá em Esther, capítulo 6. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Olha, já se passaram 10 anos. 10 anos, irmãos. E foi aí que ele foi ler as crônicas. Se não é a mão de Deus, se não é a providência de Deus, se não é Deus agindo através de oração e jejum, porque todo jejum é acompanhado de oração, a gente sabe. No livro de Esther não fala o nome de Deus, mas tem o povo de Deus lá, então eles conhecem a Deus. Fizeram a vontade de Deus, procuraram o socorro de Deus. E Deus já estava socorrendo aquele povo. Através dessas coisas, né, de fazer o rei até perder o sono para mudar a situação. E foi o que aconteceu, né? Ele ficou preocupado porque o judeu tinha, né, denunciado uma conspiração e não tinha tido nenhuma honra. Então ele mandou fazer as honras logo pela manhã, né? Mandou o próprio primeiro-ministro. Foi buscar lá o Mardoqueu, colocou uma coroa do rei, colocou as vestes do rei, o cavalo do rei, andou pela cidade e tinha que ser anunciado: olha o que o rei faz, né, com aquele que ele deseja honrar. Mostrando para todo mundo que o rei desejava honrar o judeu Mardoqueu, primo de Esther. Olha que virada, né? Que bênção. E esse inimigo do povo de Deus, esse primeiro-ministro, ele ficou sem saber o que está acontecendo. Já ficou desesperado, né? E agora? E agora? O que será que vai acontecer? Já ficou preocupado, mas nem deu tempo dele se preocupar, porque logo já chegou a noite, já era a hora do banquete, já levaram ele correndo para o banquete. Lá no banquete que ele tinha que ir com o rei, no banquete de Esther, já era segundo, né? A Esther, no meio do banquete, resolveu fazer a sua petição, né? E a rainha falou: se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo. Ela pediu para o povo e ela serem poupada dessa matança. E o rei, como vocês sabem, ele era meio incompetente, né? Ele não estava nem sabendo direito. Ele falou: mas quem foi essa pessoa que fez esse decreto de matar todos vocês? Ela falou: esse malvado Ramã. E olhou bem na cara dele, esse primeiro-ministro. O rei ficou tão furioso que ele levantou da mesa e foi andar, saiu de perto. E esse primeiro-ministro ficou desesperado, foi se ajoelhar aos pés de Esther pedindo clemência pela vida dele. No que o rei voltou, o rei viu e achou que era outra coisa, né? O rei não percebeu que era isso, porque as mesas naquela época eram muito baixas, né?
Então o rei pegou e falou: o que é isso? O que você está fazendo? Você vai querer violar a minha rainha na minha frente? Guardas, prendam esse homem. Mandou prender ele. Que ele pensou outra coisa. E aí um dos oficiais, quando ele perguntou: o que eu faço com esse homem? Um dos oficiais falou: olha, ele fez uma forca de 22 metros pro Mardoqueu lá, pro primo de Esther lá. O fofoqueiro já foi falar. Daí o rei falou: ah, é? Então enforque ele no lugar. Olha só, a forca que era para o judeu Mardoqueu, primo de Esther, agora foi enforcado o inimigo do povo de Deus, descendente do rei Agag e Agagita, o Ramã. Olha só, mudou a história completamente, virou. Poder do jejum e da oração, irmãos, poder. Deus mudou a história de Esther e de todos os povos. Esther aproveitou e pediu, né, para revogar a lei contra o povo dela. Mas o rei não podia revogar, porque naquela época era assim, fazia lei, não podia ser revogado. Não é que nem hoje que os nossos governantes fazem lei e revogam e adotam direito. E então ele nomeou o primo de Esther, né, o Mardoqueu, para ser primeiro-ministro no lugar do Amã, para decidir qual o melhor jeito de contornar essa situação, né? E conseguiram fazer outro decreto, e nesse outro decreto os judeus poderiam se reunir, pegar nas armas e se defender naquele dia que foi sorteado lá para a matança do povo. E na Bíblia fala que houve vitória do judeu, né? Os judeus venceram e comemoraram, tá? E foi até decretada uma comemoração para sempre, né? Para o povo judeu sempre lembrar desse livramento, né? Chama a festa de Purim. Até hoje, se você ouvir falar sobre Purim, você sabe que é por causa dessa virada, né? E o Mardoqueu foi, né, homenageado, e houve muitas homenagens. Ele foi grande no reinado de Esther e Assuero ou Xerxes. Dessa é a história de Esther. O que a gente aprende? A gente aprende com essa história que a gente pode jejuar e orar, né, e Deus vai fazer uma mudança. Uma mudança. Ele vai destruir nossos inimigos, ele vai tirar a nossa humilhação e nos exaltar através de jejum e oração. Também a gente aprende que além de ele reverter qualquer situação, o passado ruim, né, dos nossos antepassados, o nosso mesmo, né, pode ser mudado. Que nem no caso, a gente vê que o quê? O Mardoqueu, ele era descendente de Saul, e Saul não era bom, né, não foi bom. Mas o Mardoqueu foi bom. Então houve uma mudança, porque ele era obediente a Deus, ele foi honrado. E a gente também aprende que a gente tem que ter coragem, que nem Esther. Se não fosse a coragem de Esther, aquilo poderia não ter acontecido, né? Se não fosse a coragem de todos os cristãos do passado, a igreja nem estava existindo, né? Graças à coragem, né, de quem crê que Deus é fiel, né? Que Deus quer a preservação do seu povo, que Deus quer a vitória do seu povo. Então nós vamos sempre estar firmes, sempre crendo que Deus quer a nossa vitória, Deus quer o nosso livramento. E se a situação estiver ruim, a gente jejua e ora, e confia e persevera. Amém?